Meus amores, no vídeo de hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas que vocês me fizeram no meu Instagram. Então já aproveita pra me seguir lá no meu Instagram, tá aqui na tela pra vocês e também na minha descrição. E, gente, eu costumo muito fazer esses vídeos de Zu Responde, tanto aqui no meu canal. Pra quem nunca assistiu, né, já tem alguns Zu Respondes aí que eu fiz. Então assistam se vocês quiserem ver algumas outras perguntas que eu não tenha respondido nesse vídeo aqui que vocês vão ver. E... que mais? Também respondo também, sempre faço esse Zu Responde lá no meu Instagram, mas hoje eu separei algumas das perguntas, assim, que eu pedi pra vocês fazerem umas perguntas mais interessantes que eu nunca tenha respondido, tanto no Instagram quanto aqui. Então eu espero que vocês gostem e vamos à primeira pergunta. Quem me mandou essa primeira pergunta foi o j.vitorb.s e ele perguntou: rasparia o cabelo novamente? Gente, pra quem não sabe, eu já raspei o meu cabelo, tá? Tem aqui uma foto pra vocês. Eu raspei meu cabelo em 2017, raspei meu cabelo depois que eu participei do De Férias com Ex e meu cabelo tava detonado, eu já tinha feito muita química, muita descoloração em cima de tintura e meu cabelo tava todo quebradiço. E eu sempre quis raspar o meu cabelo, né? Eu sempre via muitas modelos, muitas mulheres usando o cabelo raspado e falava, gente, eu tenho muita vontade. Só que ao mesmo tempo eu ficava muito insegura de pensar o que as pessoas poderiam achar de eu estar com o cabelo raspado. Aquela coisa boba, né, que o ser humano fica criando na cabeça de se importar com o que os outros pensam. Mas, enfim, aí eu resolvi raspar. Meu cabelo tava muito ressecado, com as pontas, não era nem dupla nem tripla, era tipo milhares de pontas. E aí eu acabei raspando e, gente, foi uma sensação de liberdade que vocês não têm noção. Eu super indico pra quem quiser raspar o cabelo, raspa, se joga, o cabelo cresce. Ó, tudo bem que eu tô de Mega agora, né? Mas meu cabelo já tá Chanel e aí eu coloquei o Mega só pra poder realmente ficar mais cabeludo, que eu queria mudar o visual. Mas respondendo sua pergunta, Vitor, eu rasparia sim, não agora, assim, eu tô no momento dos cabelos, como vocês estão vendo, né, no momento cabelão, tô curtindo muito essa fase, mas sei lá, se mais pra frente me der na telha de raspar de novo, eu rasparia, sem problema nenhum. A próxima pergunta, quem me fez foi a Aherbenia, acho que é isso. Ela perguntou, qual parte do seu corpo você mais gosta? Olha, eu acho que essa pergunta é uma pergunta que eu nunca respondi. A parte do meu corpo que eu mais gosto... Ai, gente, que difícil. Olha, eu gosto muito dos meus olhos. Eu gosto muito da minha boca. Eu tinha os lábios bem fininhos quando eu era mais nova. E aí eu comecei a fazer preenchimento em 2013 e de lá pra cá nunca mais parei. Fiquei viciada. Porque, né, a gente, quando coloca o ácido hialurônico, nosso corpo ele vai absorvendo, né? Que a gente produz ácido hialurônico, pra quem não sabe. E aí, volta e meia, né, o meu corpo parece que eu tenho... Meu metabolismo é muito acelerado, assim. Eu coloco, aí passa alguns meses já... murcha, já some. Mas eu gosto muito da minha boca, eu acho. Entre meus olhos e minha boca, eu acho que eu gosto mais... sair da minha boca. A Fer.Ramos me perguntou, qual foi a maior loucura que você fez na sua adolescência? Gente, eu fiz muitas loucuras na minha adolescência. Eu confesso que eu era uma adolescente rebelde, sem causa, tá? Porque minha mãe, ela sempre me tratou como uma princesa, ela sempre quis que eu fosse uma princesa. Acho que foi por isso, talvez, que eu tenha me rebelado tanto, porque eu não queria ser uma princesa. Ai, eu já aprontei poucas e boas. Eu já fiz muitas coisas que eu não me orgulho, que eu nem gosto de ficar falando pra, né, não servir como um mau exemplo pras pessoas, mas eu acho que a maior loucura que eu já fiz foi eu querer fugir de casa e eu achava, olha, eu estava convicta, eu morava em Florianópolis na época e meu sonho era morar em São Paulo. Hoje em dia eu moro em São Paulo, mas na época eu tinha acho que 16 anos e eu falei pra minha mãe que eu queria morar em São Paulo e não sei o que, e aí, tipo, naquela minha rebeldia eu resolvi fugir de casa. Aí eu peguei uma mala, coloquei minhas roupas favoritas, peguei um garfo, uma faca, uma colher, um pano de louça, tudo da minha mãe, obviamente, né, porque eu morava com ela. E aí eu peguei, tipo, coisas, objetos que eu achava que seriam importantes pra eu conseguir sobreviver se eu fosse morar em algum lugar. Tipo, eu achava que eu ia conseguir alugar um apartamento em São Paulo, que gente, eu tinha 16 anos, eu tinha dinheiro porque eu já trabalhava, mas não pra morar em São Paulo, né. E aí, enfim, aí tava me programando toda, escrevi no meu caderninho meus planos, os meus custos que eu ia ter pra vir pra São Paulo, porque eu ia ter que vir de ônibus e aquela coisa toda. E aí, no final das contas, meu pai... na época eu morava com a minha mãe, mas ficava entre minha mãe e meu pai. Meu pai encontrou esse caderninho, aí falou pra minha mãe, ligou pra minha mãe, daí os dois fizeram um complô.
Complô não, né? Tão certo. De chegar em mim e me botar na parede e falar assim: o que você acha que você tá fazendo da sua vida? E, enfim, aí meu plano foi por água abaixo, graças a Deus, né? Porque não sei o que seria de mim se eu tivesse fugido pra São Paulo naquela época. Mas, gente, muitas loucuras. Essa é uma delas, eu acho que eu posso dizer que foi uma das piores, assim. A Rayana Correia me perguntou: se fosse obrigada a pintar o cabelo agora, qual cor escolheria? Gente, que difícil. Eu gosto de tantas cores, assim, de cabelo. Olha, se eu tivesse que pintar agora e tivesse que escolher uma cor, eu pintaria meu cabelo metade de laranja e metade de azul. Aleatório, eu sei, mas eu tenho muito essa vontade de pintar meu cabelo de duas cores. Ainda falando, né, de vivências, de coisa que já vivi, a Naluskia perguntou: qual a experiência mais interessante que você já teve na vida? Amo você. Ai, gente, a experiência mais incrível, assim, mais interessante que eu já tive na minha vida, eu já passei por muitas experiências incríveis, assim, dá pra fazer uma lista grande. Sempre fui muito intensa, né? Sempre gostei muito de me jogar, de viver. Mas acho que duas experiências, assim, pra mim inesquecíveis foi a minha ida à China, né? Quando eu morei na China, que... Nossa, gente, pra mim, assim, até dá uma saudade, uma nostalgia, uma coisa boa, porque quando eu fui pra China, eu fui trabalhar lá, pra quem não sabe, eu fui trabalhar como modelo e cantora durante 3 meses. Antes de eu ir, todo mundo ficava falando pra mim: ai, você vai odiar, é horrível, nossa, as pessoas lá não são higiênicas, a comida é ruim e não sei o que. E começaram a botar um monte de minhoca na minha cabeça. E eu falava: gente, na boa, se você foi e não teve uma boa experiência, tudo bem. Mas não faça, né, da minha experiência, que ainda nem fui, algo ruim. Deixa eu curtir, deixa eu viver. Eu acho que a gente tem que sempre viver as coisas, assim, de uma forma muito aberta, né? Pra gente poder viver de verdade. Não ficar com já certos preconceitos, enfim, né? Coisas que a gente não conhece ainda. E eu fui, gente, eu amei tanto aquele lugar. Eu chorava que nem criança na hora de ir embora. Eu fiquei 3 meses lá, eu chorava no aeroporto: eu não quero ir embora, sozinha. Então, assim, eu amei muito essa experiência de ter morado na China. Conheci pessoas incríveis, lugares incríveis, experiências incríveis. E outra experiência também que eu posso falar que foi inesquecível pra mim foi a da ayahuasca, que eu já comentei em alguns vídeos aqui, né? E vocês estão me cobrando esse vídeo pra eu falar de como que foi essa minha experiência. E se vocês quiserem que eu grave esse vídeo da ayahuasca, vamos deixar uma metinha de like nesse vídeo? Olha, eu vou pedir pra vocês... Eu vou ser bem razoável, tá? Eu quero que esse vídeo tenha 20 mil likes. 20 mil likes. Se bater 20 mil likes, eu tô fazendo esse vídeo pra vocês. Então, eu acho que foi isso. A ayahuasca e China foram duas coisas que marcaram muito a minha vida, assim, experiências inesquecíveis. A próxima pergunta, quem me fez foi a Nicole.mayumi07. Ela perguntou o seguinte: Zu, como você se sente sendo alta? Porque eu não gosto de ser alta. Nicole, vou te contar uma coisa. Eu também não gostava de ser alta. Quando eu era mais nova, tipo, na época do colégio, assim, eu era muito zoada. O pessoal, né, na época ficava me dando vários apelidos, desde vara de cutucar estrela até... Nossa, tanto apelido que eu nem lembro, na verdade, porque eu não guardei pra mim esses apelidos, mas eu lembro que eu era muito apelidada na época. Por eu ser sempre a mais alta da turma, né, a mais alta do colégio, eu me sentia muito mal, porque era na época que, né, começava aquele negócio de paquerinha e tudo mais, e tipo, eu era mais alta que todos os meninos da minha turma. Assim, na época eu sofri bastante, assim, sabe, de não me aceitar. Mas eu acho que ao longo do tempo, assim, da vida, você vai amadurecendo e você vai entendendo que tem certas coisas que você tem que usufruir da melhor forma possível, sabe? Você tem que aproveitar o que Deus te deu e arrasar com isso. Por exemplo, eu comecei a trabalhar como modelo, né? E aí pra mim era muito bom eu ser alta, porque eu tenho 1,80 m, né? Pra mim era muito bom eu ser alta porque a maioria dos desfiles, assim, tipo, eu era modelo de passarela, né? Fazia fotografia também, mas de passarela principalmente. A maioria dos desfiles a galera sempre queria, tipo, pegar as modelos mais altas e não sei o quê. Então pra mim era muito legal isso. E eu acabei aproveitando e depois também fui meio que desencanando. Passou esse negócio de época de colégio e tal. E hoje em dia eu amo minha altura, eu amo ser alta. Eu sou 1 centímetro a menos do que o Cris só, mas quando também... É porque no dia a dia eu não gosto de usar salto, eu gosto de conforto. Mas quando eu tenho que fazer show e o Cris vai junto comigo, eu coloco meu salto, não quero nem saber. Eu gosto bastante da minha altura hoje em dia, eu aprendi a me amar e aceitar, e é isso, eu acho que você tem que amar o que você tem aí de bom. Muita gente sempre falava pra mim também, né, nossa, se eu tivesse essa tua altura, nossa, se eu fosse alta assim que nem você, eu seria um arraso. Então eu falo, por que as pessoas seriam e eu não posso ser, né? É isso, aproveita aí que você é alta, se joga,
seja linda, alta e maravilhosa. A Ana.Lívia Cândido me perguntou: qual a sua matéria preferida e a que você odiava na escola? Eu sempre fui muito da veia artística, né? Sempre gostei muito de artes, teve um colégio que eu estudei que eu tinha música, educação física também sempre gostei de atividades, assim, em geral, né? Mas eu acho que então, respondendo, as que eu mais gostava era a aula de... qual a sua matéria preferida? Eu amava a aula de educação física, eu amava a aula de educação artística também, que a gente podia, né, usar nossos dons, criatividade e tudo mais. E a que eu menos gostava, eu acho que matemática. Nunca fui muito boa das exatas. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu jogava The Sims, né? Inclusive, eu prometi pra vocês que eu até baixei já comprei o The Sims pra eu poder fazer um gameplay pra vocês de The Sims. Então, se vocês quiserem que eu faça, eu já comentei. Mas eu jogava muito The Sims na minha adolescência e eu falava, nossa, eu quero muito ser arquiteta, porque eu gosto de criar casas e tal. Só que aí depois, quando eu vi que, tipo, tinha muito número, muita matemática, eu falei, não quero não. Prefiro ficar jogando The Sims mesmo. Mas eu super admiro quem né, é bom nos cálculos aí, no raciocínio matemático, mas pra mim é meio difícil. A Alexia_Renata_ perguntou: qual é o lugar que você mais tem vontade de conhecer? Olha, eu tenho vários lugares que eu tenho muita vontade de conhecer, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, mas assim, tem 2 lugares que eu tenho muita vontade de conhecer, que é o Japão. Acreditem se quiser, gente, eu sou apaixonada pela cultura japonesa, pelo jeito que eles vivem, a cultura deles eu acho genial, eu tenho muita vontade de conhecer o Japão. E um outro lugar que eu tenho muita vontade de ir também, que eu também me identifico muito com a questão da cultura deles, assim, que é os princípios deles, a forma que eles pensam em relação à vida, que é a Índia. Eu tenho muita vontade de ir pra Índia também. Eu gosto muito do budismo, eu gosto muito dessa relação, assim, de espiritualidade. E se fosse pra eu ir pra Índia, eu faria uma viagem mais, não turística, assim. Obviamente eu gostaria de conhecer os lugares turísticos e tal, mas eu queria ir fazer meio que uma imersão, assim, sabe? De espiritualidade, sei lá, eu acho que é um lugar uma energia muito gostosa, assim, tipo, pra conhecer. Tenho muita vontade de ir. Bom, e pra finalizar, tem uma pergunta aqui que me fizeram. Foi a Beatriz Gabriele que me perguntou, que muitas pessoas já estão, né, pensando aí o que pode estar acontecendo, porque eu tenho feito umas perguntas pra vocês lá no Instagram, nos meus stories, e vocês têm interagido. E aí ela fez a seguinte pergunta pra mim: Zu, pretende abrir alguma loja de piercings e acessórios? Tarararam. Tem novidade vindo por aí, sim, tá? Não vou ficar entrando em detalhes, não vou dar muitos spoilers, porque eu quero que vocês conheçam em breve essa novidade. Mas posso falar pra vocês que tem algo relacionado a isso, sim. Será que vocês vão gostar? Vai comentando aí o que vocês acham que vai ser essa novidade. Bom, por hoje são essas perguntas que eu respondi aqui pra vocês. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações pra receberem os vídeos em primeira mão. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Oi! Meus amores, no vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí no título, né? Eu voltei com a minha gameplay e hoje continuaremos na saga de Crash Bandicoot 2.